Muito boa noite aos nossos seguidores do Correio de Imbé e Correio de Tramandaí. Estamos aqui na delegacia de Imbé, conforme anunciamos antes, e foi concluído pela delegacia, aqui coordenada pelo delegado Antônio Ratz e sua equipe da delegacia de Imbé e também do IGP, concluído a investigação aí sobre o acidente no parque de diversões. Vou colocar a imagem para vocês relembrar deste caso. Um acidente que aconteceu no dia 8 de fevereiro, por volta das 22 horas e 30 minutos, onde 4 pessoas ficaram feridas, um homem de 32 anos, 2 mulheres de 25 anos e uma criança de 9 anos de idade. Vocês acompanharam à noite, através do Correio de Imbé, com exclusividade, essas cenas que vocês estão assistindo no acidente que aconteceu no dia 8 de fevereiro, aqui no Parque de Diversões, na Avenida Nilza Costa Godoy, aqui em Imbé. Trabalho realizado aí pelo delegado, sua equipe e também Instituto Geral de Perícias, o IGP, e o delegado hoje concluiu a investigação e já remeteu ao judiciário esta investigação já concluída. Para passar para vocês como está a família hoje, conversei há poucos minutos com a Helenara, que foi a que mais sofreu, a que mais se feriu neste acidente. Ela passou por 6 cirurgias, isto mesmo, 6 cirurgias. A última foi uma reconstituição do pulso, e ela deve ficar ainda por muito tempo, acredita que em torno de 2 anos, sem poder trabalhar, e está agora sim em casa, se recuperando ainda, porque a maior lesão dela, a mais grave, foi na coluna. Delegado Antônio, boa noite. Concluída a investigação, já foi remetido pelo senhor hoje, pela Polícia Civil, para o Judiciário de Tramandaí. Como ficou? O que concluiu a Polícia Civil? Boa noite, Renato. Boa noite, seguidores do Correio de Imbé de Tramandaí. Nós, após a coleta de farta prova documental, testemunhal e pericial, concluímos que a conduta adotada pelos proprietários dessas 2 empresas e pelo engenheiro mecânico responsável foi dolosa e não culposa. Pelo que eu vou explicar logo a seguir, eles assumiram o risco de produzir esses resultados. Então, eles foram indiciados por 2 lesões corporais de natureza leve, uma de natureza leve majorada, que é contra tendo essa criança como vítima, de 9 anos de idade, e outra de natureza grave, com relação a essa vítima, que eu referi, Renato, que ainda não está capaz de trabalhar, que passou por várias cirurgias, Então, em razão de tudo que nós colhemos na investigação, nós concluímos que a conduta foi dolosa. Delegado, algumas imagens que o senhor publicou até nas suas redes sociais ali mostra pontos da montanha-russa com problema ali. A conclusão foi que o pessoal não tinha treino, preparo e cuidado em relação a peso, distribuição de peso e segurança do carrinho? A perícia mecânica do Departamento de Criminalística do Instituto Geral de Perícias, ela concluiu que o excesso e a má distribuição de peso é que causaram o descarrilamento e o posterior capotamento desse carrinho, porque tinha um certo desequilíbrio, as pessoas menores, a criança e outra estavam na frente, e os maiores estavam atrás. Então teve esse desequilíbrio, essa má distribuição, o excesso de peso, e nós apuramos que naquela ocasião o operador da máquina afirmou que não era necessário o uso de cinto de segurança. Mesmo assim, 2 vítimas fizeram uso, que foram as que não tiveram lesões graves. E quem acabou não usando o cinto, dentre eles essa vítima que teve lesões graves, é que foram projetadas para fora do carrinho. Então o IGP chegou a essa conclusão. Nós, na análise de toda a documentação, e em especial das normas técnicas da ABNT sobre parque de diversões, em especial sobre a montanha-russa, nós concluímos e constatamos que o parque não possuía documentos obrigatórios, tipo prontuário do equipamento, manual de operação, livro de registros,
todo o brinquedo, todo esse equipamento do parque de diversões, ele tem que ter manual de instruções. Esse equipamento tem que ser importado, né, e o proprietário não dispõe de nenhum documento dele. Porque como se para o nosso seguidor entender, o nosso manual do proprietário do nosso veículo. Sim. Né, onde constam ali, né, todos os detalhes do veículo, como devem ser feitas as revisões, e são anotadas ali todas as vistorias que devem ser realizadas. Né, como se diz, de tempo em tempo nós temos que fazer as manutenções dos veículos. O equipamento ali, a montanha-russa não estava bem nivelada, não estava estável. Isso que eu ia perguntar para o senhor agora, também não, esse problema também constava no equipamento. Tu acompanhou lá que certa tinha instabilidade. Né? Seja pelo terreno arenoso, né, ao lado do rio, seja pelo a montanha-russa ela estava na tentativa de nivelá-la com pequenos tacos de madeira. E as fotografias demonstram que vários tacos estavam caídos, né? E tacos somente um sobre o outro, né? Um sobre o outro, não, sem segurança alguma. Não havia uma supervisão direta do responsável técnico, né, desse engenheiro mecânico. Os operadores dos brinquedos não possuíam um treinamento adequado, nem davam instruções claras ao público, como esse, ao contrário, eles diziam para não usar o cinto de segurança, e tampouco controlavam o embarque de usuários com relação ao limite de carga e ao uso do cinto de segurança. Né? Então, isso com relação a esse brinquedo montanha-russa. E isso nós poderíamos estender em relação a todos os brinquedos. E após esse acidente também, delegado, para lembrar, apareceu nas redes sociais, o delegado também soube de alguns casos que o carrinho trancava no meio e o rapaz, até o próprio operador, sem segurança nenhuma também, empurrava com a mão, até mesmo com as pessoas em cima do carrinho, levando perigo. Aqueles vídeos que estão anexados no nosso inquérito policial demonstram que aquele carrinho, o mesmo carrinho, já apresentava problemas. Em nenhum momento o responsável técnico foi chamado para solucioná-los. Né? Então, todo esse contexto probatório é que nós chegamos a essa conclusão, né, desse agir doloso. Né? Eles assumiram o risco de produzir esse resultado, poderia ser muito mais grave. Constatamos também que o município de Imbé, né, por meio de um edital de chamamento público, oportunizou que empresas interessadas, né, pudessem explorar aquela área onde sempre foi feito para instalar em parque de diversões. Só que teve uma empresa interessada, né, que também chama atenção, então vou chamar de empresa X, que ela obteve ela foi a única interessada e se habilitou para explorar. Só que ela não explorou. Ela colocou uma outra empresa para explorar. Ela repassou o espaço e autorização para uma segunda empresa. O que é vedado nesse termo de autorização, nesse termo administrativo de autorização, né, de uso precário e provisório dessa área pública. É vedado. Então, esses brinquedos foram explorados com uma terceira empresa, né, que é a proprietária, inclusive, né, dessa montanha-russa. Então, aí nós também constatamos essa irregularidade. Enfim. A prefeitura exigiu uma série de documentações que foram apresentadas pela empresa. Pela empresa, sim. Em resumo, o PPCI e um documento lá do CREA. No nosso entendimento, a legislação, há um vácuo, né, legislativo, ou seja, as normas hoje existentes, elas são insuficientes. Né? Porque as normas da ABNT, elas não têm caráter cogente, ou seja, elas não são não são obrigatórias. Sim. Né? Então, isso, no nosso entendimento, está errado. Né? Porque a BNT ali, os estudiosos, né, se debruçam numa série de normativas, né, e escrevem aquilo dizendo, para um parque de diversão funcionar, deve seguir tais normas. Que teria que ser obrigatório. Teriam que ser obrigatórias. Então, e também no meu entendimento, essa fiscalização que acaba sendo efetuada, que não se passa de uma simples... O responsável técnico, esse engenheiro mecânico, vai lá e firma uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, e diz, está tudo ok, o bombeiro só se limita a verificar que esse documento existe e dar o seu aval. Sim. Né? Da mesma forma, o CREA. Não há uma efetiva fiscalização. Ninguém,
seja bombeiro militar, seja engenheiro do CREA, fiscalizou efetivamente os carrinhos, para ver o estado que se encontravam os carrinhos. No caso, no dia da instalação, antes de autorizar a abertura, o funcionamento do parque, fazer uma fiscalização, mais criteriosa. Não, ela é de uma forma geral, é em cima de documentos. Não há uma efetiva fiscalização, repito, em cima, por exemplo, no caso do aniversário da montanha-russa, em cima de cada carrinho. Sim. Não há. As condições de cada um deles. Não há. Então, essa série e isso é uma tragédia anunciada. Né? Tenho conversado com a promotora de justiça encarregada do caso, a doutora Karina, sobre isso, né? Nosso entendimento, tem que ser, por parte do Poder Legislativo, né? Feita uma legislação específica para os parques de diversões, né? Que, no mínimo, seja obrigatório o atendimento das normas técnicas da BNT. E a fiscalização. E uma fiscalização efetiva. Porque de nada adianta o engenheiro mecânico, o engenheiro elétrico apresenta uma RT perante o Corpo de Bombeiros Militar, eles não têm como contrapor esse documento. Por quê? Porque eles não possuem quadro técnico. Então, no Corpo de Bombeiros Militar não há engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos que possam contrapor, né? Não, isso aqui não está ok. Eles só se limitam a aceitar os documentos. Sim. Né? Não é isso não é uma forma, não estou criticando a instituição. Estou dizendo que isso, no nosso entendimento, não é suficiente para que se tenha efetivamente uma fiscalização dos parques de diversões. Basta vocês verem, a olho nu, vocês veem o estado dos brinquedos. Sim. Repito, é uma tragédia anunciada. Delegado, mas na conclusão da investigação, quem realmente foi, vamos dizer assim, indiciado? Indiciado. Né? Foram os proprietários dessas duas empresas. E esse engenheiro mecânico. Engenheiro responsável. Engenheiro mecânico responsável. Agora, o senhor já remeteu para o judiciário, a partir de agora está com a promotoria, o Ministério Público. Com o Ministério Público, que tem prazo para oferecer denúncia, né? Ou baixar o inquérito policial requisitando novas diligências, eventualmente solicitar o arquivamento, né, dentre as possibilidades à disposição do Ministério Público. Delegado, a gente agradece as informações, a disponibilidade do senhor, delegado, ainda está aqui na delegacia de Imbé trabalhando, né, e a gente deixa o microfone à disposição do senhor para mais alguma informação que o senhor acha realmente importante sobre esse... Foi importante na época, né, os seguidores do Corrida Imbé nos enviaram vídeos, né, que mostravam incidentes anteriores com esses carrinhos, né, que nos auxiliaram bastante. Então isso sempre ajuda a nossa investigação. Então decorreram aí quase 5 meses, né, do fato, mas conseguimos concluir, né, com a oitiva de todas as pessoas, né, dos envolvidos. Essa vítima, nós pretendemos ainda, a última que teve um estado mais grave, em Quirila ainda. Mas sempre tivemos contato, inclusive hoje tivemos contato com os familiares, né? Sempre acompanhamos a evolução clínica deles, né? Da criança, que também encaminhou sua perícia odontológica. Né? Então, acredite no trabalho da polícia que nós vamos dar sempre uma resposta. E lembrar, né, que você se referia ainda hoje, que a Polícia Civil somente tomou conhecimento do fato pelo Correio de Imbé, porque não foi avisada a polícia. O senhor diz das outros órgãos de segurança? Eu tomei conhecimento por ti, Renato, e quando eu cheguei lá no Parque de Diversões, tu acompanhou, eu fui o primeiro policial a chegar no Parque de Diversões, né? Onde estava tudo fechado, onde havia funcionários lá querendo mexer nas coisas, onde eu procedi ao isolamento do local, né? Teve até o apoio da Guarda Municipal na época. O apoio da Guarda Municipal, que permaneceu durante toda a noite até a chegada no dia posterior, né, no dia seguinte, da perícia. Né? Então demonstra já, né, que como eles queriam tratar esse caso, de uma certa forma esconder. Sim. Mas então agradeço, Renato, ao teu trabalho que possibilitou a Polícia Civil a tomar as primeiras diligências que foram imprescindíveis para essa nossa conclusão. Porque se o local não tivesse sido isolado naquela noite, a perícia não teria sido realizada e nós não teríamos chegado a essa conclusão.
Até na própria noite o delegado entrou em contato comigo, que eu estava estacionado em frente ao parque de diversões, e eu tinha avisado o senhor, não. Fecharam o parque, escureceram, apagaram todas as luzes, como se nada tivesse acontecido. Isso mesmo. Aquela noite, na verdade, aconteceu um acidente gravíssimo. Delegado, agradeço mais uma vez a senhora aí pelas informações, a disponibilidade também de atender a gente à noite aqui na delegacia de Imbé. E na semana vamos ter outras notícias aí. Fatos graves ocorridos aqui no município, também já elucidados, que representamos por medidas cautelares. Olha, vem notícias aí então no Correio de Imbé. Delegado, muito obrigado. Obrigado, boa noite a todos os seguidores do Correio de Imbé de Tramandaí. Então, conversamos agora com o delegado Antônio Ratz, que é delegado-chefe titular aqui da delegacia de Imbé, sobre este caso, a investigação concluída do acidente do parque de diversões que vocês acompanharam no Correio de Imbé, esse acidente que aconteceu no dia 8 de fevereiro, uma terça-feira, aqui na praia de Imbé, no verão. Nós ficamos por aqui, compartilhe essa reportagem e voltamos novamente ao vivo com mais informações para vocês.